pior coisa que tem quando a gente pensa em produtividade é a gente achar que falta só disciplina e ignorar a motivação para isso, ou focar só na motivação e ignorar a disciplina. Quando você começa a juntar os dois, entende que não é a sua rotina que está ruim necessariamente, não é a sua força de vontade exclusivamente, não é apenas a clareza dos seus objetivos, não é nada isolado, é tudo um grande conjunto. Isso é uma coisa que eu tenho passado muito para os meus clientes. Quando você entende que é um conjunto de coisas, aí as coisas começam a funcionar. Você tem na produtividade duas etapas, a disciplina e a motivação. Uma a gente pode olhar de uma forma mais mecânica, a disciplina. Eu tenho que fazer aquela atividade, por exemplo, eu tenho que gravar um vídeo, então eu venho aqui, gravo meu vídeo, tenho que escrever um texto, vou lá, gravo meu texto, né, escrevo ele e tal. Eu vou e faço a atividade de maneira mecânica, como uma atividade física mesmo. Mas o que vai sustentar isto no seu longo prazo, para além dos facilitadores de um hábito, é a motivação. E é aí que muita gente erra. É aí que muita gente falha. Porque as pessoas ficam esperando que a motivação ela seja uma fórmula mágica. E ela não é. Quando você começa a estudar melhor essas literaturas, né, de disciplina, produtividade, motivação, você vai cair numa teoria que é a teoria da autodeterminação, do Deci e Ryan, lá de 2000 mais ou menos. E o que eles falam pra gente? Eles colocam de uma maneira mais científica, mas vamos tentar aqui não ser tão acadêmico, né, nesse sentido, mas o que eles trazem pra gente? Que quando a gente faz algo de maneira muito genuína, que realmente é do nosso interesse, não é uma obrigação, não é uma pressão externa, é nosso desempenho, a nossa qualidade é diferente. E eu percebi isso na minha própria vida ao longo da minha existência. Que era o seguinte: quando eu estava realmente motivado a fazer aquilo ali, um projeto, por exemplo, eu acordava pensando nele, eu ia dormir pensando nele ali, pensando nas problemáticas, nos desafios. Eu passava horas naquilo ali, eu entrava naquele estado de flow. Não era uma atividade mecânica apenas. Não, eu estava realmente afim de fazer aquilo. Um exemplo prático aqui para vocês, eu gosto muito de videogame. Peguei um jogo para jogar porque eu queria jogar, queria conhecer, mas o jogo ele não me motivou tanto quanto outros. Então quando eu comecei a jogar um pouquinho dele, passou ali de umas 10, 15 horas de jogo, que era um RPG, então é um jogo mais longo, perdi a motivação pelo jogo. Então já não funcionava mais a disciplina de não, vou sentar, vou jogar, vou não sei o que. Já não fazia mais tanto sentido. E isso é o que a gente chama de motivação intrínseca, é uma motivação interna. O Ryan Deci, eles explicam pra gente muito isso. Que a gente precisa de três coisas básicas para serem satisfeitas. Que é a nossa autonomia, a gente sentir que pôde escolher aquela atividade. A nossa competência, a gente sentir que está tendo um progresso real. E o pertencimento, eu senti que aquilo ali me conecta com algo maior. Quando eu peguei esse jogo, né, por exemplo, não que ele seja um jogo ruim, ele é um jogo muito bom, inclusive, mas eu não senti que estava tendo um progresso, então a minha competência ela não evoluía, porque a história dos personagens se repetia sempre do mesmo jeito, então aquilo não me motivava tanto. Eu não senti que tinha muita escolha, porque o jogo não me deixa ir para algumas áreas, então eu tinha que sempre seguir aquela linearidade dele. Não que ele precise ser um mundo aberto, mas eu não tinha tanta autonomia quanto eu gostaria. Porque para eu poder explorar mais eu tinha que evoluir mais. Não adiantava só chegar na cidade. E eu não tinha um pertencimento, porque o jogo não estava me ensinando nada. Eu não tinha uma conexão com o jogo. E aqui eu posso ter uma conexão com algo maior, um objetivo, pessoas e por aí vai. E aí quando eu comecei a refletir um pouquinho sobre isso nas minhas outras áreas de vida, eu realizei um ponto que era, caramba, tem coisas que realmente elas suprem essas três necessidades. Por exemplo, o atendimento clínico. Eu escolho quem eu quero atender, então eu tenho um senso de autonomia. Eu tenho hoje, através da competência, da qualidade técnica, um senso de progresso com o meu cliente. Eu vejo ele evoluindo, eu sinto que eu também estou evoluindo, porque eu estou lendo mais, eu estou me desenvolvendo mais ali para poder atendê-lo. E há um pertencimento, ou seja, há um objetivo comum na gente, que é aquilo que a gente conecta. Então eu comecei a entender que, caramba, este trabalho, por exemplo, ele funciona muito bem. O trabalho do YouTube, do Substack, tem também um progresso, mas ele dá uma estagnada. Porque, por exemplo, eu estagnei com 8, 10 inscritos pagos, eu queria chegar a mais. E aí eu me perdi um pouco da conexão. Então eu perdi um pouco no meu senso de competência. Eu tenho autonomia, eu posso escolher fazer aquilo ali. Mas às vezes eu sinto que
pô, ou eu faço de um tema, eu faço de outro, aí não sei o que dá para fazer, então a autonomia ela fica meio baqueada de vez em quando, mas o meu pertencimento, minha conexão com algo maior, eu tenho que estar renovando ela o tempo inteiro. E é isso que você e eu não fazemos de vez em quando. Porque tem um outro autor, não vou lembrar o nome dele, efetivamente é Bal alguma coisa, Baumeister, que ele fala sobre isso. Que ele fala sobre o que a gente chama de depressão do ego. A depressão é quando você diminui, né? Você deprime aquilo ali. E ele fala, por exemplo, que o nosso autocontrole, ele é como um músculo, né? Ele é um treinamento que você faz. Ele cansa. À medida que você vai executando, igual a força de vontade, ele cansa. Você cansou, você tem que recuperar. E isso explica, por exemplo, por que eu consigo fazer algumas coisas, sentar aqui e gravar 2, 3, 4, 5 vídeos, às vezes porque eu estou muito recarregado, eu descarrego rápido, e eu tenho que parar mais uma semana e depois retomar aquilo ali. A mesma coisa de vocês, na condição de vocês. Então a gente não treina esse autocontrole, a gente não treina a nossa força de vontade, no sentido de aumentar o limiar da sua resistência. A gente simplesmente vai fazendo, achando que tem que dar o gás, e esse gás 880 faz com que você não se desenvolva. Vamos me usar de exemplo. Teve um dia que eu sentei aqui e gravei uns 5 vídeos pro YouTube, para as aulas e tudo mais. E cara, funcionou. Gravei. Só que eu tive que ficar mais 3 dias parado. Falei, cara, não dá. Não, mas você fez um banco de dados de vídeo, né? Um banco de vídeo de reserva. Não é questão de fazer o banco reserva. Eu consegui gravar aquilo ali com muita tranquilidade. Não para eu desistir no final do processo ou no meio do processo, como geralmente acontece. Que é o que acontece com a maioria das pessoas nas promessas de ano novo, que eu fiz um vídeo sobre isso. Chegou agora fevereiro, pré-carnaval, a galera parou. Ninguém mais está fazendo nada das metas lá, basicamente. A maioria das pessoas é aquilo que você vê numa conglomeração. É aquilo que você vê na rua. Aquela é a média do Brasil, por exemplo. Então são pessoas que elas nem lembram mais da própria meta. Ah, mas você está reclamando do coração? Eu falei, não, essa é a realidade. Elas não treinaram a força de vontade totalmente. E aí, voltando para mim, e para a situação que eu via nos meus clientes, muito cliente que se criticava, colocava como se fosse falta de caráter, e não sei o que. Cara, não. É simplesmente o fato de que você não está conseguindo sustentar uma atividade porque os teus comportamentos estão baseados só na força de vontade. Você não consegue sustentar aquela atividade porque lhe falta força de vontade. Essa é a mentalidade que as pessoas têm. Não é a motivação que elas trabalham. Elas querem só a disciplina. Só que eu não tenho disciplina, que é o que mantém o comportamento ali no sentido de longo prazo, de pensamento de longo prazo, com a motivação, que é o que me mantém escolher aquilo todos os dias. Qual é o meu motivo para essa ação? Como eu falei, né? Aconteceu com o jogo, aconteceu com a prática clínica, com o próprio YouTube, Substack. E tem mais literaturas que não chegam pra gente muitas vezes, que elas são mais acadêmicas, mais técnicas. Não é esses livrinhos de produtividade que a gente vê. Que era o que a gente chama de paixão harmoniosa e obsessiva. Tem um autor que ele fala disso, mas não vou lembrar o nome. Eles identificaram que as pessoas que têm um amor genuíno, essa paixão harmoniosa, vamos dizer assim, pelo que fazem, não pela pressão ou obsessão em si, mas elas persistem porque aquilo faz sentido para ela persiste mais, ela sofre menos, tem menos tendência a um burnout, a uma depressão, ela vive melhor. Quando eu faço algo porque eu quero fazer, e realmente é uma coisa óbvia, né? Depois que você estuda, você faz porque você gosta, você faz porque você se interessa, cara, você consegue manter. Você consegue ter aquela atividade de maneira mais fácil. Agora, quando você pega algo só de obsessão, aquela ideia de um hiperfoco quase, né, que o pessoal usa erroneamente hoje, você não consegue manter. Você não tem a disciplina para aquilo ali. A maioria das pessoas acaba de maneira exausta porque elas dão muito gás. Elas trabalham naquilo ali de maneira rápida, mas elas não prosperam. Quem prospera numa coisa é quem trabalha duro, ok? Mas porque ama fazer aquilo, gosta de fazer aquilo. E não por uma obrigação. Não por uma obrigação. E aqui entra um exemplo meio contraproducente, né? Contraintuitivo que a gente tem, mas
Se eu sou o governo e eu dou muito benefícios financeiros para uma população, essa população ela não tem motivação para trabalhar. Ela não tem por que trabalhar. Porque o meu trabalho, pensa, eu tiro 10 mil reais por mês. Aí o governo vem e fala para mim, olha, você não precisa mais fazer isso. Eu te pago 10 mil, você fica em casa de boa. Não precisa fazer mais nada. Tudo bem. Por que eu vou trabalhar? Não, Rafael, mas você vai trabalhar porque você faz mais 10. Aí você tem 20 agora. Isso é um pensamento deliberado. Eu tenho que pensar sobre isso. Eu tenho que querer isso. Mas se os 10 mil já me contentavam antes, não tem por que eu querer mais. Não tem. E isso tem um autor que ele fala no livro Wealth Ladder, que eu acho que deve chegar para o Brasil esse ano, provavelmente, que é a escada da riqueza, da prosperidade. Eu não vou lembrar o nome do autor. Alguma coisa McNeil, alguma coisa assim. Enfim. E ele fala que a riqueza ela tem uma escadinha, né? Você vai chegando ali, sei lá, primeiro salário até $1.000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, tal, assim vai. E nós temos, dentro da literatura financeira, principalmente do aspecto psicológico, toda a questão de o quanto que é o suficiente para você. Qual é o teu suficiente? Eu lembro que eu vi um Reels de um cara que foi na rua perguntar isso para as pessoas e um carinha falou assim, pô, 10 mil para mim, cara, tá suficiente, eu multiplicava isso, ficava rico e não sei o que, tá. E é engraçado porque o cara não tem noção de quanto é 10 mil. Ele não tem essa noção. Talvez ele gaste 10 mil no ano e ele não percebe. Ele não percebe. Porque, novamente, se eu estou dando muitos benefícios sem o senso de esforço, de escolha, de autonomia, de competência, de pertencimento, não tem por que eu fazer aquilo. Eu vou continuar medíocre. Eu vou continuar do mesmo jeito. E esse é um grande ponto que a gente não olha. Se eu só entrego o resultado e você não tem a motivação para ir ao resultado, você não se desenvolve. Essa motivação interna, intrínseca, ela é fundamental para tudo que a gente quer. A pessoa que você vê que é disciplinada numa coisa, ela só é disciplinada porque a motivação interna dela é suficientemente bem desenvolvida. Tem um autor que eu gostei de ler, recente, que é o Pinterest. Ele fala, mas parece Pinterest, né? Mas não é Pinterest. Pinterest, acho que é isso. Que ele mostra pra gente que é o seguinte: os estudantes que têm essa motivação intrínseca não apenas tiram as notas melhores, eles aprendem mais, com mais retenção. Você pode, eu posso, todos nós podemos nos disciplinar para memorizar as fórmulas, as coisas ali de uma prova. Mas a gente não pode, se a gente não fizer por conta, aprender a partir disso. Não. Porque se você não está genuinamente curioso sobre aquele tema, sobre aquela informação, você vai esquecer. Você vai esquecer. Sabe por que você esquece um monte de coisa quando você está vendo vários Reels? Porque você não está genuinamente consumindo. Você é passivo, não é ativo. Quando você vai para uma postura ativa, que é o que eu brinco com alguns clientes, você quer ficar no Reels? Você pode ficar, não tem problema. Para cada Reels que você vê, escreve uma notinha. Escreve alguma coisa, pensa sobre aquilo. Faça uma prática deliberada. Quando você olha genuinamente o interesse para aquela coisa, você não esquece. Você não esquece. O Milton Erickson, ele é um psiquiatra que a gente teve, um dos maiores hipnoterapeutas, inclusive. Ele tinha uma ideia que eu gosto muito dela, que é o seguinte: no processo de terapia, é fundamental que o cliente sinta que ele chegou na conclusão, que ele chegou no resultado. Não é o profissional que dá o resultado, que dá aquela reflexão, por mais óbvia que ela seja. Porque se você tirar esse senso de agenciamento, de competência, de autonomia do cliente, ele não desenvolve, ele não retém aquilo ali. Ele esquecerá. Agora, quando ele sente que ele está tendo o progresso, quando ele é autor do próprio processo, isso, para quem joga videogame, é a mesma coisa de você descobrir as suas coisas do jogo, você não ter spoilers, isso faz com que aquele estímulo, né, o jogo, a terapia, o livro, o filme, o seriado, ele seja muito melhor, muito mais duradouro. A disciplina, ela cria uma conformidade temporária. A motivação, ela cria
um senso de aprendizado duradouro. É mais ou menos nessa ideia, nessa lógica. Então, quando eu começo a entregar tudo e eu não ajudo a pessoa efetivamente a chegar sozinha no próprio processo, ela não tem por que fazer. Ela não tem motivação para aquilo ali. E isso é uma coisa que me incomoda muito quando eu vejo essa questão da disciplina, da produtividade, que é você tem que ter ali mais força de vontade, você tem que ter mais motivação. E não é só mais motivação, é uma motivação que faça sentido para você. É para você. Por que o drogado ele não vai mudar de vida? Porque ele não tem motivos para mudar aquilo. Aquilo ali, o uso da droga, é extremamente reforçador. É extremamente reforçador. Ele não tem por que mudar. O cara que é criminoso, ele não tem por que mudar, porque não há punição o suficiente para motivá-lo à mudança. Não há. O cara que está buscando empreender no Brasil, ele não tem motivação suficiente para empreender aqui, porque aqui é extremamente punitivo. Não tem recompensa. E isso é uma coisa que o David Pink, se não me engano, ele fala nos seus livros, né? A questão do sistema baseado em recompensa, punição, que é o que a gente vê lá de Skinner para trás e tudo mais. Que é, quando eu tenho um bom sistema que ele recompensa as minhas motivações e o esforço, e ele recompensa o meu resultado, eu consigo me manter. Quando ele punir tudo isso, eu não consigo manter. Eu me forçar a fazer as coisas simplesmente não funciona. Não dá certo. Não é assim que funcionam as coisas. É o que eu brinco com os meus clientes e comento. Você pode começar de maneira mecânica, mas ao longo do processo você terá que ter o motivo certo para aquilo ali. E não adianta você começar cheio de motivação se você não tiver a compreensão de que aquilo também é uma coisa mecânica. De que aquilo é aquilo. Ponto. O meu atendimento é sentar aqui e falar com o cliente. Ponto. Isso é atender. Mas fazer um bom atendimento exerce mais de mim. Demanda mais de mim. Então, eu posso ter uma disciplina curta, falsa, por um período. Eu posso ter uma motivação falsa por um período. E essas duas coisas me ajudam a me movimentar. Mas elas não me fazem chegar onde eu quero. Se eu não melhorar minha disciplina, se eu não melhorar o meu senso de desenvolvimento, de motivação, eu não chego onde eu quero. Não adianta. O estado de flow da psicologia positiva, né, do Mihaly, é justamente isso. É eu conseguir sentar e alinhar o meu senso de competência, de habilidade, com o senso de por que eu faço aquilo. Com o senso da dificuldade sobre aquela atividade também. Então não adianta. Eu posso chegar aqui e mandar 50 e-mails, mas eu não posso me disciplinar para ter uma ideia brilhante. Não é assim que funciona. Eu posso sentar aqui e escrever todo dia, mas se eu não me disciplinar a avaliar o que eu estou escrevendo, a ter uma prática mais deliberada, um engajamento mais aprofundado e genuíno, aquilo não se sustenta. A disciplina, ela não é um objetivo que você alcança, ela é uma ferramenta que você utiliza. Ela é uma coisa que é limitada, que ela te leva até alguns lugares, me leva aqui para sentar, gravar um vídeo, mas ela não me traz um senso de pertencimento. Ela não me traz efetivamente o senso de progresso, porque se eu não sei para onde eu estou indo, eu só vou fazendo, aquilo não se desenvolve. Não desenvolve. Então eu preciso começar a olhar um pouquinho de o que é a disciplina para mim, o que é a motivação para mim. Porque quando eu estou realmente motivado para fazer qualquer coisa, eu desenvolvo aquilo ali de maneira mais natural. Eu penso sobre aquilo, eu penso sobre as problemáticas. Você consegue fazer com mais facilidade. Você não precisa se disciplinar a fazer, se aquilo faz sentido para o seu objetivo. E isso é uma coisa que a gente está ignorando. A gente olha para a disciplina como fim, mas ela não é o fim. Ela é um recurso, assim como a motivação. E é o que eu coloco para os meus clientes. A disciplina, ela vai emergir, ela vai aparecer de maneira mais espontânea como um produto ou subproduto, se você quiser pensar assim, da própria motivação. Pode acontecer o oposto, mas é menos provável. Então você tem que trabalhar as suas motivações. Você tem que parar e entender o que
de fato você está buscando. Porque a hora você vai precisar da motivação, seus motivos para agir, por que você está fazendo isso. Você vai ter que se relembrar deles o tempo inteiro, aquela coisa do banho, você tem que tomar todo dia. E hora você vai precisar da disciplina. Mas se você quiser chegar onde você quer, você vai ter que ter os dois. Não tem como fugir disso. Não tem como você escolher um ou outro. Os dois têm que estar alinhados. Os dois têm que estar ali, ajustados, conversando entre si. Você pode fazer uma disciplina sobre algo que você odeia. Não vai durar um tempo. Mas se você não tiver uma motivação clara, você não vai prosperar. Você não vai conseguir sustentar aquilo. Por que a maioria das pessoas entra em burnout? Só pra gente fechar o vídeo de hoje. Porque elas entram no trabalho, têm a disciplina de ir lá todos os dias, obviamente, porque tem que ir. Mas o trabalho não faz sentido. O trabalho não traz prazer. Não traz algo intrínseco. Ah, eu vou porque eu tenho que ter um salário. Ok. Externo. Extrínseco. Quando é uma coisa interna, eu não adoeço. Quando é só externo, eu adoeço. Então eu tenho que parar e entender. E aqui uma reflexãozinha bem simples para você que está assistindo. Por que você faz o que você faz? Por que você gosta daquilo que você gosta? Por muito tempo eu briguei com o meu Instagram porque eu achei que eu tinha que estar lá o tempo todo. Eu tinha que estar lá produzindo. Não, é parte do trabalho. Só que se eu não estou sendo remunerado por ele, não faz sentido. Então eu comecei a reavaliar o que eu quero do meu trabalho. E aí foi quando eu falei, eu não quero estar no Instagram. Eu quero estar no Substack, onde eu escrevo meus textos. E eu quero estar no YouTube, onde eu falo sobre os meus textos, meus aprendizados, minha rotina. É muito mais fácil, muito melhor. É mais prazeroso para mim. Isso aqui, um vídeo de 22 minutos no Instagram, não compensaria. Ah, faz uma live. Não compensa. Compensa aqui. Porque aqui é duradouro. Aqui eu sinto que eu estou podendo avaliar minha evolução também. É isso que a gente tem que ter em mente. Como é que eu alinho a minha motivação, meus motivos para agir com a minha disciplina? Com as ações que eu tenho? Como é que está tudo isso alinhado diante do meu objetivo maior? Pensa nisso.